Revista Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 11h05 e 12h, passamos em revista os principais acontecimentos desportivos nacionais e internacionais. Revista Desportiva na Rádio de Cabo Verde. Mais uma vez, bom dia. 5 de fevereiro de 2024, segunda-feira, revista desportiva, hoje com Pedro Paulo Moreira e técnica de Máriozinho Fernandes. Nos destaques, depois da eliminação na CAN, os jogadores já se encontram a caminho dos seus respectivos clubes. O staff técnico chega hoje à noite a Cabo Verde. Nesta edição vamos recordar o filme do duelo Cabo Verde-África do Sul, com reações de Bubista e Riam Mendes. No Regional de Futebol de Santiago Sul termina a primeira volta do campeonato com o Boa Vista líder isolado. Em São Vicente, Mindelense aproveita o empate no clássico Derby Académica para isolar-se na frente. No maio arrancou o campeonato regional e também vamos espreitar todos os regionais um pouco por todo o país. Bom dia. Revista Desportiva na Rádio de Cabo Verde. Acabou o sonho de Cabo Verde na Copa da África das Nações. Cabo Verde perdeu no sábado nas grandes penalidades diante da África do Sul depois do empate a 0 nos 120 minutos. A África do Sul foi melhor, vencendo por 2-1. Bebé, Laros Duarte, Willy Semedo e Patrick falharam para Cabo Verde e Brian Teixeira conseguiu enganar o guarda-redes William, que foi o herói sul-africano. Cabo Verde tinha como principal objetivo atingir as meias finais da prova e fazer o maior feito do futebol nacional. De acordo com o selecionador nacional, a partir de sábado só veio demonstrar que Cabo Verde tem uma grande equipa. Bubista mostrou-se orgulhoso da seleção e diz que todos os cabo-verdianos deviam igualmente ter orgulho na prestação dos Tubarões Azuis. Tivemos muitas oportunidades de ganhar o jogo, não conseguimos, mas a equipa mostrou-se, teve caráter, mostrou que Cabo Verde tem uma grande equipa, demonstrou também que contra uma grande equipa, a África do Sul é uma grande equipa, uma equipa também matreira. Como disseste, tivemos algumas oportunidades de matar o jogo, não conseguimos. A África do Sul também penso que queria o empate, digamos assim, mas orgulho da minha equipa, acho que fizemos uma caminhada excelente, demonstramos durante todo o torneio um jogo positivo, sempre voltado para o ataque e organizado quando não tínhamos a bola. Demonstramos também que um país pequeno como o nosso temos as nossas possibilidades. Portanto, o povo cabo-verdiano deve ficar orgulhoso daquilo que demonstramos aqui e pelo mundo todo. No balneário, o Mr. Bubista deu os parabéns aos jogadores e avançou que os Tubarões Azuis mostraram qualidade em todos os jogos que realizaram. Disse à equipa que tinham que estar orgulhosos de tudo o que tinham feito durante todo o torneio. A nossa equipa demonstrou caráter, demonstrou querer vencer o jogo, demonstrou qualidade em todos os jogos que fizemos. Daí que é um orgulho bastante grande poder treinar essa equipa, essa seleção. Demonstramos claramente que temos condições para melhorar a nossa equipa. Portanto, estão de parabéns, é um orgulho grande o que é que fizemos aqui. Obviamente que a derrota deixa sempre sequelas, mas procuramos dizer aos jogadores para manter a calma. Riam Mendes também falou da derrota. O capitão realça que o sentimento é de que mereciam mais. Agora é correr atrás de um outro objetivo, o de levar Cabo Verde ao Mundial. Um grande CAN, todo jogador está orgulhoso e triste ao mesmo tempo, porque o sentimento que não tem hoje é que, bom, estou cá a mim, o sentimento que não tem é que não te dá tudo, não te dá tudo, não merecia se calhar mais, mas o que eu quero dizer é que eu também não podia ter feito mais, eu não devia ter feito mais, mas é assim, futebol é moda que ele é. Mas também um grande obrigado a todo malta, a todo jogador que tive de representar Cabo Verde de maneira que quis fazer, é uma coisa incrível, chegar na quartos finais, para nós é que não te evoluir, mas não queria parar ali, infelizmente não te parar, da maneira que foi, mas
Agora é continuar a preparar que os próximos jogos, que está bem, que é não ter outro objetivo que é para o Cabo Verde no Mundial, e é isso que nós está a tentar fazer. O jogo foi ingrato, né? O jogo foi ingrato, mas a África do Sul também é uma equipa, boa equipa. Não tenho a dizer que isto também está de parabéns, eles mereceu o que quis fazer. Eles aguentar o jogo da maneira que eles puderam, eles levaram para onde é que eles queriam, que não é claramente que eles queriam penalti. Estava confiança no que está a fazer e no fim não é que eles tinham razão. Foi, de resto, a melhor participação de sempre da seleção nacional na CAN. Cabo Verde atingiu os quartos de final. 3 jogos da fase de grupos com 2 vitórias e um empate, 7 pontos e 7 golos marcados. Nos oitavos de final, os Tubarões Azuis voltaram a vencer, desta vez a Mauritânia por 1-0, igualando o feito de 2013, quando igualmente atingiu os quartos de final, mas desta vez com números impressionantes. Contas feitas, a seleção nacional realizou 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates nos 90 ou 120 minutos. Cabo Verde apenas foi afastado nas grandes penalidades pelos Bafana. E os jogadores e equipa técnica foram recebidos em festa pelos cabo-verdianos residentes em Abidjan antes da partida para os respectivos destinos. Os jogadores, de acordo com a FCF, seguiram viagem para os seus clubes e o staff da seleção chega esta segunda-feira à cidade da Praia por volta das 19 horas. E em vários pontos do país teve organização para todos em conjunto assistirem ao duelo dos quartos de final, à semelhança do que aconteceu nos outros jogos da seleção nacional. Na Ilha do Sal, a RCV acompanhou os muitos adeptos dos Tubarões Azuis que preferiram ver o jogo Cabo Verde-África do Sul em 2 pontos na ilha. Em Santa Maria, na Praça das Geminações e nos Espargos, na Pedonal Toy Pedro, através de telas gigantes. Após a fraca eficácia dos jogadores na transformação dos penaltis, os adeptos foram invadidos por um sentimento misto de desilusão e tristeza. Reportagem Valdemar Almeida. A Rádio de Cabo Verde acompanhou a cada momento as incidências deste match e as reações da multidão que concentrou-se no Pedonal Toy Pedro para assistir ao emocionante jogo entre Cabo Verde e a África do Sul. Entre os adeptos, adultos e muitas crianças trajadas a rigor e empunhando as suas bandeiras e cascóis. Ao longo da partida, era visível o nervosismo e inquietação no seio dos salgadinhos quando a equipa cabo-verdiana desperdiçava as oportunidades de golo. Um desses momentos marcantes foi a reação do público à bola na barra de Gilson, que poderia ter sentenciado o confronto com os Bafana. Ao longo do prolongamento, mantinham-se as expectativas quanto a um bom resultado dos Tubarões Azuis. Mas, com os penaltis, veio a desilusão. A cada falhanço ou defesa do guarda-redes sul-africano, os adeptos reagiam com um amargo na boca. Nem com uma ajudinha de vozinha, a nossa seleção conseguiu trazer a alegria que já tinha habituado os cabo-verdianos. Apesar de tristes, os presentes no Pedonal Toy Pedro mostraram-se confiantes em que os Tubarões Azuis vão proporcionar outros momentos de alegria no momento em que se disputam as eliminatórias para o Mundial de Futebol. Está doendo o coração porque não fiz um excelente jogo, não tive a oportunidade de gol. Não tinha chance para matar o jogo logo antes de minuto de intervalo de prolongamento. Pronto, ganha quem tem mais sorte na penalti. Na penalti não foi infeliz. Não foi infeliz, mas pronto. Não fizer uma boa prestação, não estou orgulhoso. O que é que eles fazer, pá? É aquela, nunca tem mais para falar. Independentemente do resultado, pá, tem que conformar e festejar. Nunca tive sorte na penal, mas é continuar. A próxima não estou na Mundial. Pá, fui a melhor seleção de sempre. Não vai longe. Para continuar, para dar moral, fui a melhor seleção que eu tive, para dar moral, não te força para o Mundial. Força Mundial, não te consegui. Nossa primeira vez no Mundial na América, não te consegui jogar. Força campeão, força seleção, força! Mas tem força, acho que é desistir, para a próxima não está ganhando, certeza. Resta aos adeptos dos Tubarões Azuis o consolo e a crença numa cada vez melhor prestação da seleção nacional cabo-verdiana. E depois da eliminação de Cabo Verde, pode-se dizer que é de bandada geral. Os jogadores e staff técnico já estão de saída de Abidjan para os respectivos clubes. A equipa técnica chega esta segunda-feira a Cabo Verde. Em direto de Abidjan, Moisés Évora, bom dia. Os últimos desenvolvimentos aí dos Tubarões Azuis.
Muito bom dia para ti, para o auditório da Rádio Pública. Como disseste, a caravana da Seleção Nacional já saiu da Costa de Marfim. A maior parte, como se sabe, vai ficar na Europa. Os jogadores vão para os respectivos clubes e os elementos que vivem em Cabo Verde seguirão também posteriormente para o arquipélago. Nesta altura, o que é que podemos adiantar é que há aquele sentimento de que faltou algo, tendo em conta que a Seleção Nacional teve uma brilhante prestação, mas, como se sabe, o futebol é assim mesmo. As grandes penalidades são sempre um momento difícil e complicado. Obviamente, para quem ganha é motivo de alegria, mas para quem perde há sempre aquele amargo de boca. Mas é unânime que a Seleção Nacional teve uma brilhante prestação aqui na Costa de Marfim. Basta só recordar que tivemos 3 vitórias. Começamos com o Ghana, uma vitória 2-1, depois Moçambique 3-0, um jogo também épico com o Egito, empate 2 estivemos a perder, mas depois Cabo Verde na ponta final a conseguir o atento de igualdade. Ainda tivemos pelo caminho Mauritânia, vitória por 1-0 e depois África do Sul 0-0 no tempo regulamentar e também após o prolongamento e nas penalidades os Bafana foram mais felizes e tiveram entre os postos um guarda-redes que certamente não esquecerá tão cedo da partida que fez parte então dos quartos de final. A caravana regressa a casa ao sentimento de dever cumprido e nesta altura podemos adiantar também que estivemos à conversa com o secretário de Estado, Lourenço Lopes. Ele já enalteceu também o papel da turma nacional e também fez questão de destacar que o governo vai continuar a apoiar a comunicação social, órgãos públicos no que diz respeito às coberturas internacionais, nomeadamente no que diz respeito ao desporto. O chefe de Estado, José Maria Neves, regressou também ao país ontem, portanto delegações que chegaram para acompanhar os tubarões azuis. Reconhecemos mais uma vez o importante papel da comunidade cabo-verdiana aqui na Costa de Marfim, uma comunidade incansável que desde o primeiro dia até o derradeiro dia da estadia aqui acompanhou e acarinhou a Seleção Nacional. É o que podemos ressaltar neste momento. O contributo da nossa seleção. Cabo Verde teve uma prestação, na nossa opinião, muito boa e deixou, obviamente, encantados os amantes do futebol, não só aqui no continente africano, mas por este mundo fora. Um grande abraço para Cabo Verde e até um dia destes. Bom dia. Muito bem, obrigado, Moisés. Agora é preparar as eliminatórias para o Mundial. Às segundas-feiras, entre as 11h05 e 12h, passamos em revista os principais acontecimentos desportivos nacionais e internacionais. A revista desportiva, segunda parte, em São Vicente, o clássico entre Derby e Académica era o jogo de cartaz na 5ª jornada do São Vicente Superliga. Derby e Académica empataram 1-1, Derby perde os primeiros pontos na prova. Na outra partida, os Falcões do Norte e o Batuque também empataram a 1-1. Mindelense continua imparável na frente do campeonato, já que este sábado venceu o Amarante por 3-1. O treinador Miki Medina diz que foi um jogo difícil. Modo, vou dizer, um jogo extremamente difícil, onde é que a minha equipa demonstrou um caráter enorme e um espírito de luta também enorme. Não consegui resolver no jogo já na fim, mas é fruto do trabalho de Amarante, que fica ali, te bater, tem um jogo extremamente intenso. Não consegui ganhar no jogo, mas para ficar de realçar também que Amarante fazia um excelente jogo, apesar do resultado ser 3-1, mas a minha equipa foi guerreira, excelente e não conseguiu o que não quis. Para o técnico do Amarante, Gil, os erros cometidos por sua equipa foram determinantes para o desfecho do jogo.
A equipa do que não te propôs hoje, os dois erros infantil, por quer dizer 3, pronto, escometer, não sofrer gol, não dar volta naquele primeiro, nunca está a esperar que não dá a sofrer mais gol, mas 2 gols, 2 consentidos, pronto, é o resultado. Sim, animicamente não baixar, pronto, agora não arriscar e te parecia mal, não estava mais fraco, mas não está a arriscar e te lançar jogo, parece não também ter gol 2. Ainda no sábado, o Salamanca venceu o Castilho por 3-1. Na classificação, Mindelense lidera com 15 pontos, seguido do Derby com 13, depois Académica 9, Batuque 7, Amarante 4, Falcões do Norte na vice-lanterna com 3 pontos, os mesmos de Salamanca, e na lanterna vermelha Castilho com 1 ponto. Em Santiago Sul, a 11ª jornada ditou o fim da primeira volta do campeonato. O Boa Vista segue líder isolado da prova com 31 pontos, 29 golos marcados e 0 sofridos. Os achadrezados perderam os primeiros pontos no campeonato na abertura da jornada na quinta-feira, diante da Académica no clássico, que terminou empatado a 0. Na sexta-feira, os Unidos do Norte conseguiram uma importante vitória diante do Celtic, 1-0, na luta pela manutenção, terminando a primeira volta com 8 pontos acima da zona de despromoção. Já o Vitória continua a fazer uma impressionante campanha, estando nesta altura com 20 pontos. Venceram sábado São Filipe por 1-0. Ainda no sábado, os travadores aplicaram uma goleada de 7-0 à Fiorentina, fazendo o melhor resultado da temporada. Para os atuais campeões regionais, que estão a fazer um campeonato muito aquém do esperado, estando nesta altura com apenas 13 pontos. No domingo, no fecho da jornada, Sporting voltou a marcar passo ao empatar com o Relâmpago 0-0. No segundo jogo de domingo, o Bairro, que está a fazer um campeonato tranquilo, venceu o Desportivo por 1-0, que ao fim da primeira volta encontra-se no último lugar. No final do jogo, o treinador do Bairro, Jimmy Barros, destacou a excelente primeira volta da sua equipa. Para nós foi positivo e fazer 17 pontos, embora não tinha, nosso objetivo é fazer mais pontos na primeira volta, não fazer só 17, não aqui mesmo, mas dentro daquele objetivo ainda que não traça. Com manutenção praticamente garantido, com 17 pontos, que o Bairro não vai ter na segunda volta? Não, o Bairro de sempre. O Bairro para garantir e manutenção mais rápida possível e sonha naqueles outros que não está à frente dele. Já Cuco Almeida, técnico do Desportivo, diz que vai tentar puxar pelos seus jogadores para tentar melhorar na classificação e fazer esquecer essa má prestação na primeira volta. Primeira volta bastante negativo, portanto, não evoluir desde a primeira jornada em termos de qualidade do jogo, bastante, mas não continua na mesma. Tinha oportunidade nos últimos jogos, sempre no jogo superior ao adversário, mas não acaba para pior jogo, portanto, uma primeira volta para esquecer. Não tem trabalhado, mas nunca tem resultado, nunca tem saído. Faltando mais uma volta inteira, não tem trabalho. O que é preciso buscar no fundo para na segunda volta que ser um desastre para o Desportivo? O objetivo é focar no treino e tenta moralizar atletas que tudo é possível e não tem qualidade. Dias hoje, é claro, não tem qualidade de enfrentar qualquer equipa, independentemente de quem que está na primeira, quem que está na última. Agora tenta moralizar atletas ao máximo, para cada derrota torna mais difícil. Desportivo da Praia fecha a primeira ronda do Campeonato Regional de Santiago Sul em último lugar com apenas 4 pontos. Em Santo Antão Norte também já terminou a primeira volta do Campeonato Regional de Futebol. O Sol Pontense segue na liderança isolada depois de vencer no último sábado o Paulense por 1-0. Santo Crucifixo conseguiu a primeira vitória do campeonato frente aos Foguetões, igualmente 1-0. O resumo da jornada com a jornalista Teresa Pinto. A quinta jornada do Campeonato Regional de Futebol em Santo Antão Norte foi inaugurada pelo duelo entre o Santo Crucifixo e os Fogatões. Os campeões em título conseguiram a primeira vitória no campeonato 1-0 com golo de Dani aos 43 minutos da primeira parte. No segundo jogo, o estádio João Serra recebeu o clássico Sol Pontense Paulense. A vitória foi da equipa da cidade de Ponta do Sol, com golo de Tranca-Folha aos 9 minutos da primeira parte. O Sol Pontense consegue assim a liderança isolada do campeonato. Marcos Fortes, treinador da equipa, considerou ser um jogo difícil e para a segunda volta do campeonato o lema é sempre jogo a jogo. É extremamente difícil, é um campeonato jogo a jogo, em que tem extremamente boas equipas. A Paulense é uma equipa muito forte,
Então, nós não tínhamos que dizer no jogo, expor nós um elemento na rua, mas mesmo assim, o espírito de sacrifício, o espírito de equipa, é aí que te construiu uma grande equipa. E agora a pessoa que liderasse o campeonato de forma isolada, porque que não pode esperar de só acontecer na segunda volta do campeonato? É a mesma coisa, nós não te encaramos jogo a jogo, nosso objetivo é ganhar no jogo, não tem um longo desafio para frente, é um campeonato extremamente difícil, mas nós também que nós humildade, que nós foco em bem, jogo a jogo tentar ganhar o que te falta a nós. Do lado do Paulense, Niná não saiu satisfeito com o resultado. Um bom jogo de futebol de parte do Paulense, que é a única equipa que quis ganhar o jogo, mas infelizmente não finalizar. Aliás, já tem vindo a ser um problema que não tem vindo a transportar de jogo para jogo. Mas dá atletas parabéns porque o Paulense fez um jogo alegre, um jogo de qualidade. Falta foi só a finalização. E é difícil depois jogar bola quando tem uma equipa adversário sempre a deitar no chão. É sempre complicado, sempre a quebrar ritmo. Tempo útil de jogo é muito baixo. Mas Paulense não promete pessoas de qualidade e não tive bem sempre a trabalhar para trazer qualidade para esse campo. Sempre consciente que não tive bem bastante obstáculo, mas mais uma vez é para reforçar a qualidade de jogo de Paulense. Oportunidades que não queria, que não finalizar. E se tinha justiça na futebol, era Paulense que era vencedor do jogo. Em termos de classificação, o Solpontense é o líder com 10 pontos, seguido do Rosariense com 7. Santo Crucifixo é o terceiro com 4 pontos. Paulense tem 3 pontos e Fogatões 2. O Rosariense ficou de fora nessa jornada. Na próxima semana, o campeonato sofre uma pausa para dar lugar à terceira jornada da Taça da Região Norte de Santo Antão. E da região norte de Santo Antão, vamos até a Ilha do Maio. Arrancou este fim de semana o campeonato regional e na jornada inaugural o Barreirense venceu o Académico 83 por 3-1, enquanto que 11 Unidos goleou o Moreirense por 7-0. José Carlos Varela. A jornada primeira colocou frente a frente as equipas do Barreirense e do Académico 83. Ora, o jogo até que começou com um certo equilíbrio até o primeiro quarto de hora. Mas uma falta dentro da grande área do Académico 83 aos 16 minutos começou a criar certos constrangimentos aos alvinegros da cidade do Porto Inglês. E na conversão da penalidade, o experiente Fábio marcou para o Barreirense. A perder por 1-0, mesmo assim o Académico 83 estava a dar sinais de querer empatar, até que no minuto 30 o Barreirense faz o 2-0 por intermédio de Jailson. E ao cair do pano da primeira parte, o Académico 83 reduz para 1-2 com um golo de Marcelo. As equipas foram por intervalo com o Barreirense a vencer por 2-1. No retardo da partida, Léo entra e amplia para 3-1, resultado que manteve até o término da partida. O capitão do Académico 83 diz que, apesar da derrota, ainda que nada está perdido. Foi um jogo que não entra bem. Não bem sofri 12 gols na primeira parte, depois não bem reagir. Mas ainda nós é uma equipa experiente, ainda que essa nada a perder. É apenas o primeiro jogo de campeonato. Não está bem para não lutar todo jogo, de início a fim. É o primeiro jogo ainda de campeonato, ainda nada que se perder. Por seu turno, Nando do Barreirense disse que gostou do resultado, mas não da atitude de certos jogadores. Era o importante, entra a ganhar, sobretudo num campeonato curto, uma hora que ali nós ali. No início do jogo, bem, não marcou golo cedo no jogo, mas depois não faz 2-0. A partir daí a equipa começa a relaxar e teve o excesso de individualismo na equipa. E em que gosta na área de atitude de certos jogadores, situações que internamente claramente demonstram desagrado para alguns jogadores. No segundo encontro foi uma goleada estrondosa imposta pelos 11 Unidos frente ao Moreirense, que não conseguiu se encontrar desde o início até o fim da partida. Yaya diz que o Moreirense até que entrou bem, mas que depois houve uma desconcentração total por parte da sua equipa. A equipa entra, começa bem e depois, no fim da primeira parte, do ano que nós rapazes tiveram de algumas dificuldades, pronto, não sei, de 3-0 e depois, segunda parte não há para balear, depois não veio, eu não fui tentar melhorar que eu consegui, mas pronto, mérito para a equipa nossa. Jete Mariana diz que a goleada não significa tanto assim, que o importante foram os primeiros 3 pontos conseguidos. 7 bolas é que significa nada. É uma vitória bastante exagerada do adversário, mas pronto, é trabalho de equipa. É a primeira jornada ainda, que significa nada em termos de campeonato. É trabalhar para a próxima semana para sair mais melhor.
Os Unidos e Barreirense iniciaram o campeonato a vencer numa jornada em que a Académica do Maio ficou isenta. Ainda na Ilha do Maio, jogou-se para a primeira jornada do campeonato Sub-17. Participam 4 equipas e nesta que foi a jornada inaugural, apenas os Titanos da Calheta é que venceram. Os miúdos da Vila da Calheta cilindraram os rapazes do Morro por 6-0. Novamente, José Carlos Varela. Nesta época desportiva, no campeonato Sub-17, participam 4 equipas: Real Santana do Morrinho, os Titanos da Calheta, Escola Vitória da cidade do Porto Inglês e Figueirense. E na jornada inaugural, Escola Vitória e Real Santana empataram a uma bola. Os golos de ambas as equipas aconteceram através da marcação de penaltis. Anderson converteu para a equipa do Real e Eucleber, o autor do golo da Escola Vitória. Uma partida que, quanto a nós, esteve equilibrada e, para complementar, o resultado também ditou empate. Os técnicos dizem que os adolescentes estavam todos ansiosos para o arranque dos jogos. Ouvimos Dani da Escola Vitória e Luís do Real Santana. É uma motivação esta para um rapaz. Eu tenho mais ou menos um ano fora de competição e aquela competição ali está servir para ser esse futuro. É uma motivação enorme. Tendo em conta que nós não trabalhamos um ano inteiro praticamente, é a única competição que não tem a nível regional, que pode ter a nível nacional. Trabalha todo escalão, mas praticamente é a única competição que tem e não tem a vontade pela comissão. No segundo encontro, o Figueirense não aguentou tanta pressão da equipa dos Titanos. Os pupilos do professor Joyce cilindraram o Figueirense por 6 balas sem resposta. Alcino do Figueirense sublinhou que o mais importante é poder dar oportunidade aos adolescentes de praticarem o desporto. Primeiramente, para falar de desporto é muito importante para qualquer ser humano. E nosso papel como monitores é levar desporto para tudo, jovens, de uma forma pedagógica. E para o próximo, te espera uma vitória? Importante é passo a passo, mas aquele que enfrenta não sem desvantagem em relação às outras equipas. Que as outras equipas tudo tem esse campo, relevaram, nunca tem. É um esforço enorme, mas dedicação no tempo em prol de futebol dele, do meio de nós. Por seu lado, o professor Joy dos Titanos considera que é a grande oportunidade que os seus jogadores estavam à espera. Significa e muita alegria para a nossa criança, se atrasa daquilo há muito tempo. Está à espera que a época começava com sentiu vontade de jogar, então é uma satisfação para nós. E também é reinício de campeonato sub-17, é trabalhar para que não tenham jogadores na série no futuro. E um goleado na primeira jornada? Sim, no começo com o pé direito, não espera para o nosso pé ficar sempre para frente. De realçar que os jogos do sub-17 acontecem sempre às 14 horas de sábado e domingo, respectivamente. Na Ilha da Boa Vista, a Juventude goleou 11 estrelas e aproveitou do empate da África Show para isolar-se na liderança da classificação. Hernani Rocha. O destaque desta jornada vai para a goleada que a Juventude aplicou a 11 estrelas. 5-1 foi o resultado. Os golos da equipa de João Galego foram apontados por George, que bisou, e também por Chilala, que fez um hat-trick. Messi marcou o tento de honra para o 11 estrelas. A Juventude aproveita assim da melhor forma a escorregadela da África Show, que empatou a 2 bolas com o Sporting. A equipe do Rabil até esteve a vencer, permitiu a reviravolta mesmo ao cair do pano. Júnior fez o golo do empate. Não deixa de ser curioso porque é o 5º empate do Sporting em 5 jogos na competição. Antes, no sábado, o Desportivo venceu o São Joanense por 2-0, com os golos a serem apontados por Máximo e Jardel. Ainda a contar para a ronda 5, Salahí e Académica não foram além do empate a 0 bolas. Com estes resultados, Juventude isola-se na liderança com 13 pontos. África Show é segundo com 11 estrelas surge na terceira posição com 8, Desportivo é quarto com 6 pontos, Salahí quinto com 5, Sporting sexto também com 5, Académica sétimo com 3 pontos e São Joanense na cauda da tabela com apenas 1 ponto. Ainda, durante o fim de semana, jogou-se para o campeonato sub-17. O Sporting venceu a equipa da Firma 04 por 5-3. E em São Nicolau jogou-se neste último fim de semana a 8ª jornada da Liga de Futebol. Nesta ronda, onde o destaque foi para a partida entre as equipas do Talho e Belo Horizonte. As abelhas da zona de Juncalhinho saíram vitoriosas deste jogo e ganharam a equipa de Futebol Clube de Talho por 1-0.
Reportagem do jornalista Rony Brito. O jogo entre o Futebol Clube do Talho e o Belo Horizonte foi o cartaz desta 8ª jornada da Liga de Futebol de São Nicolau, que foi disputado no Estádio Municipal de Deus, no município da Ribeira Brava, onde a equipa de Juncalinho venceu por 1-0. A partida mais aguardada da 8ª e penúltima jornada do campeonato foi marcada por um certo equilíbrio entre as duas equipas, sendo que o único golo da partida foi apontado pelo médio do Belo Horizonte, Tini, no decorrer do segundo tempo, na cobrança de uma grande penalidade. No final do jogo, Giovanni Santana, treinador da equipa do Talho, diz que foi uma partida difícil diante de um adversário forte e candidato ao título. Foi um jogo difícil, o adversário era forte e um candidato ao título. E na primeira parte, não bem feito estrutura de casa que mantém a equipa, que jogadores que correspondem ao sistema tático, não há bem intervalo, não bem no coisa corrigir, não começar a jogar direto. Aí no lance de penal para a primeira zona, tive falha de arbitragem, uma arbitragem que estava mal no jogo, falha naquele tipo de situação. Depois viu como se um cano ali, agora desde o Berzão te apanha em jogador e dá de mão na cara, e a jogadora tocou de bola para frente e agora te apanha a cara, se olhar porque te apanha a penal. Do lado do Belo Horizonte, ninguém prestou declarações à imprensa. Nas outras partidas desta 8ª jornada, o Desportivo da Ribeira Brava venceu a Mancha Verde por 3-1. A equipa do Atlético recebeu e venceu a equipa de Chante Poça por 3-1 e a equipa da Ultramarina venceu a Praia Branca por 3-2. Já a equipa da Jeta Siena ficou isenta nesta semana. E finalizamos com a segunda jornada do Campeonato Regional na Brava. Morabeza venceu Nopincha por 3-0 e somou a sua segunda vitória. Já o Coroa venceu o Sporting por 1-0. Os golos do Morabeza foram apontados por Rubinho, Sérgio e Piano. No outro encontro da tarde, Coroa derrotou o Sporting 1-0, golo apontado por intermédio de Ricky, logo aos 14 minutos da primeira parte. Os jogos do campeonato vão ser intercalados com os jogos da Taça Brava, que ainda não foi agendada, a ser disputados pelas 4 equipas federadas, nomeadamente Sporting, Coroa, Morabeza e Nopincha. Morabeza lidera a competição com 6 pontos. Nopincha e Coroa dividem o segundo lugar, ambos com 3 pontos, e Sporting ainda não pontuou. Foi a revista desportiva desta segunda-feira. Continuação de boa semana. Revista Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 11h05 e 12h, passamos em revista os principais acontecimentos desportivos nacionais e internacionais. Revista Desportiva na Rádio de Cabo Verde.